1 Coríntios capítulo 2, verso 9, no nome de Jesus, a palavra de Deus diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Nosso Deus, em nome de Jesus, nós pedimos através desta oração que o Senhor esteja falando no íntimo dos nossos corações nesta manhã, através da sua palavra. Nós te glorificamos, meu Deus, e te exaltamos com a nossa presença neste lugar. De coração aberto estamos para ouvir a tua voz e para nos alimentar da tua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém. E amém, Senhor. Podeis sentar, irmãos. Cooperando e tomando posse das bênçãos de Deus. Interessante, irmãos, estarmos diante da epístola escrita aos Coríntios. 1 Coríntios 2, 9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado, pastor, para nós? Sem dúvida, meus queridos irmãos, Deus tem preparado uma vida de gozo, de realização, de restauração, de estabilidade emocional, de estabilidade material, estabilidade espiritual. Deus nos criou para sermos vitoriosos, mesmo diante das intempéries da vida, mesmo diante da tempestade, mesmo diante das provas e das tentações. Nós somos criados, queridos irmãos, para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, também escrevendo a 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Isso é muito forte, pastor. Isso é muito interessante, irmãos. Porque de Deus nós somos cooperadores. Somos lavoura de Deus. Somos edifício de Deus em todo tempo, em toda hora, em todo momento. Mas de que maneira, pastor, eu posso cooperar com Deus sendo eu fraco, falho e pecador? Como que eu posso cooperar com Deus que é transcendente, com Deus que é sobrenatural, com Deus que está acima de tudo e de todos? Primeiro, posso cooperar com Deus vivendo uma vida de oração.
A manifestação do Espírito de Deus é concedido, meu irmão e irmã, às nossas vidas, mas com um propósito: visar um fim proveitoso. Que fim proveitoso, pastor, é esse? Primeiro, união da igreja no mesmo ideal, no mesmo objetivo. Que fim proveitoso é esse? Segundo, edificação e restauração de vidas. Que fim proveitoso é esse, pastor? Terceiro, sustentação das famílias na terra. A família, meu querido irmão, minha querida irmã, está sendo dia após dia bombardeada pela mídia, pela imoralidade, pelo comodismo diário. Sabe por quê? Porque a família é um dos pilares da sociedade, sendo por sua vez três pilares que sustentam a sociedade. O primeiro pilar da sociedade é a educação, o segundo pilar da sociedade é a família, o terceiro pilar da sociedade é a igreja do Senhor. E quando esses três pilares, irmãos, eles estão de pé, é sustentada a sociedade com a graça divina do Todo-Poderoso Deus. A família, meus queridos irmãos, está sendo bombardeada pela imoralidade. A família está sendo perseguida, e a responsabilidade está sobre o meu ombro, meus ombros e os seus ombros também, sobre os nossos ombros, de fazermos a diferença, de estarmos de cabeça erguida, irmãos, de estarmos crendo nesse Deus que está acima de tudo e de todos, nesse Deus que transforma, vivifica, nesse Deus que cura, liberta e salva. Quando nós cremos nesse Deus, e quando nós colocamos, irmãos, a nossa fé em prática, o impossível de Deus começa a agir nas nossas vidas. O impossível de Deus começa a agir na nossa igreja. O impossível de Deus começa a agir no nosso trabalho, começa a agir em todos os lugares que pisa a planta dos nossos pés. O sábio Salomão, em Provérbios capítulo 23, verso 7, ele diz assim: assim como pensamos, agiremos. E eu quero parafrasear esse versículo da seguinte maneira: assim como oramos, pensaremos. A maneira, meus queridos irmãos, que nós oramos, a maneira que nós nos consagramos ao Senhor, a maneira que nós depositamos a nossa fé nesse Deus que está acima de todo, de tudo e de todos, o que acontece? Nós tomamos posse das bênçãos que Ele tem reservado, e nós conseguimos estar edificados pelo Senhor, solidificados por Deus, conseguimos andar em novidade de vida e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Como posso cooperar com Deus sobrenatural, pastor? Segundo, posso cooperar com Deus obedecendo e vivendo a sua palavra. Sofonias, profeta Sofonias, capítulo 3, verso 17, ele diz: o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á
E se eu quero ser renovado por esse amor, e se eu quero ser impactado por esse amor, e se eu quero ser usado por esse amor, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso obedecer, eu preciso viver a palavra, eu preciso estar de cabeça erguida, eu preciso entender quem sou, onde estou e qual é a vontade de Deus para a minha vida, para o meu coração. Porque fazendo assim, você e eu, nós vamos viver a alegria no Senhor. Abacuque capítulo 3, verso 17, fala sobre aquele que tem a alegria do Senhor. Fala sobre aquele homem que sabe o que é servir ao Senhor com alegria. Fala sobre o que é aquele homem, aquela mulher que está com seus preceitos, com a sua fé alicerçada no Deus que está acima de tudo e de todos. Abacuque, queridos irmãos, 3,17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e na força da sua salvação. Ainda que tudo seja negativo diante de mim, a alegria está dentro do meu coração. Eu estou vibrando, eu estou cheio do Espírito. O Espírito, na verdade, está de pé. Às vezes o corpo está baixo, cabisbaixo. Às vezes nós estamos fracos, mas Deus levanta o Espírito, Deus impulsiona algo, Deus faz com que, irmãos, nós erguemos a nossa cabeça e vamos à luta, mesmo diante das dificuldades, das provas que nós enfrentamos. O Senhor é contigo. O Senhor quer te abençoar muito mais do que você já tem sido abençoado. O Senhor quer que você tenha no seu coração a alegria da salvação. Ele quer que você pense justamente o que a Bíblia ensina e como ela nos ensina que nós devemos pensar positivamente, fazendo a diferença, tomando posse da bênção, irmãos, que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Como posso cooperar com Deus sobrenatural? Terceiro, posso cooperar com Deus consagrando a minha família a Ele. De que maneira, pastor, eu posso consagrar a minha família? Culto doméstico, lendo a Bíblia com seu filho, contando a história do seu filho bíblico, orando com seu filho, com a sua filha, ensinando a criança, o menino no caminho que deve andar, como diz lá, Provérbios 22:6, para que depois que ele crescer não venha se desviar dele, buscando conhecimento na palavra de Deus, ensinando, para que ele venha entender quais são os preceitos e a vontade de Deus para a sua vida. O profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, meus queridos irmãos, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo está sendo destruído porque estava faltando conhecimento do povo de Israel. Mas esse texto está se tratando sobre a entrega. Deus entrega o povo desobediente na mão dos assírios. E Deus também fala, continuando esse verso, ele fala para os sacerdotes: porém tu, sacerdote, que desprezaste as minhas palavras, também eu vou te desprezar. E eu não me lembrarei dos meus filhos. Interessante
sal precisa estar em contato com o insípido, para que ele possa fazer o que, pastor? Temperar. Essa é a função do sal. Que adianta ser cristão entre quatro paredes? Que adianta ser cristão e dizer ou ser crente, não, eu sou membro da Igreja Batista em Ponte Nova, e anda para lá, vai para cá, quando sai por aquela porta não tem uma vida de testemunho, não vive os preceitos do Senhor, não coopera o testemunho, não faz a diferença, não é transformado de glória em glória, porque não sabe o que é viver uma vida de obediência, uma vida nos pés do Senhor, exaltando, glorificando o nome do nosso Deus acima de todas as coisas. Uma coisa nós precisamos ter certeza, e certeza absoluta, queridos irmãos: a nossa glória, os aplausos, o reconhecimento não é aqui, mas é lá no céu. É no céu, irmãos, que está a nossa casa celestial. É ali, meus queridos irmãos, que nós vamos estar com Deus e com Jesus Cristo, adorando, glorificando o nome do Senhor acima de todas as coisas, sem dor, sem pranto, sem nenhuma queixa, apenas com alegria, felicidade e regozijo no coração. Para que buscar reconhecimento aqui na terra? Para que querer aplausos dos outros? Para que? Nós precisamos arregaçar as mangas, nós precisamos, irmãos, entender que nós somos chamados para a vida, e essa vida que Ele nos deu nos impulsiona a estarmos fazendo a diferença. Pelo simples fato, queridos irmãos, de estarmos debaixo da dispensação da graça, a graça nos impulsiona a obedecer a Deus. É dessa maneira que nós conseguimos cooperar com Deus. É assim que nós precisamos agir e ser, consagrando dia após dia as nossas vidas ao Senhor. Mateus 6,6 diz: entra no seu quarto, fecha a tua porta e falando com o teu Deus em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Ele é quem recompensa, Ele é quem abençoa, Ele é quem sustenta, Ele é quem se manifesta de maneira gloriosa e poderosa nas nossas vidas, nos nossos corações e nas nossas mentes. São muitas provas, muitas dificuldades pelas quais nós vivenciamos aqui na terra. O próprio Jesus disse em João 16,33: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que possamos estar cooperando com Deus, que possamos estar fazendo a diferença em todos os lugares que pisa a planta dos nossos pés. Fechamos nossos olhos nesse momento e oramos ao Senhor no nome de Jesus. Pai, entramos na tua presença através desta oração e te glorificamos pela beleza da tua santidade, te glorificamos, ó Deus, pela certeza da salvação, pela alegria da salvação, pela graça, ó Pai, que nos impulsiona a fazermos a tua obra, a obedecermos a tua palavra, a estarmos, ó Deus, consagrando não só nossas vidas, como as nossas famílias ao Senhor. E seja no nome de Jesus eu te peço, abençoando a vida do meu irmão, suprindo, ó Deus, as suas necessidades, revestindo o teu servo do alto da cabeça à planta dos pés, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós pedimos. Amém e amém. Que Deus te abençoe.